Boa tarde a todos, vereadoras e vereadores do Estado do Espírito Santo. Agradeço tanto ao Juscelino, parceiro de longa data. Só uma pergunta, o passador está aqui, né? Pode botar também. Como também ao Renan, presidente da Câmara de Anchieta, e que agora está aí à frente também da nossa Ascangues, a nossa querida Ascangues, como foi outros tantos vereadores que tanto contribuíram. O Cezinha, o Wagner, e o primeiro de todos foi o Wilton, isso em 2017. Meus amigos, eu vou pegar carona na palestra tanto do prefeito Arnaldinho, nosso querido amigo, né, doutor Hércules? Longa data nós trabalhamos juntos, né? Doutor Hércules, que é o pai de todos nós, inclusive também fez o meu parto, doutor Hércules, há 40 anos atrás, né? Se tivesse morado aqui, com certeza o doutor Hércules teria sido aquele que extraiu com as mãos para a vida. E também continuar da onde o brilhante doutor Piquet, ex-presidente da Câmara de Vitória, terminou. Porque o objetivo da minha palestra hoje, vereadores e vereadoras, é contextualizar a inserção do vereador neste relacionamento entre o executivo e o legislativo, para entender, dentre várias coisas, o porquê a gente que está iniciando o mandato, existe um índice enorme de renovação nas câmaras municipais. Para vocês terem ideia, por dado estatístico, no Congresso Nacional é aproximadamente 67% de renovação a cada eleição que tem, e este mesmo número sobe para até 70% de renovação nas câmaras municipais. É muito mais difícil se reeleger do que ingressar num novo mandato, porque a gente sabe que as eleições de vereador, doutor Piquet, não só depende do desempenho individual, a gente tem lá outros mecanismos que fazem essa conquista do mandato. Uma pergunta só para a gente aquecer também a participação de vocês, né? Só a participação de levantar o braço. Quem que aqui é vereador de primeiro mandato? Tá vendo aí, Pique? Patrícia, que já é vereadora tarimbada, terceiro mandato, né, Lenise? Né? Nossa vereadora também, já há 2 mandatos. A maioria é de novo mandato, que segue esse dado estatístico, tá? 2 mandatos é êxito muito grande, é muito difícil se reeleger, a exposição de quem está no mandato. E quando vocês chegaram, doutor Hércules Silveira, que talvez seja, né, disputa entre o senhor e o Teodorico Ferraz, um político em vida com maior experiência, é o senhor, né? Ele fala que o senhor fez até o parto da mãe dele também, né? Uma percepção que vocês têm nesse relacionamento, todo mundo começou aqui as sessões legislativas em fevereiro. Vocês se lembram quando vocês botaram o terno ou botaram o vestido para a sessão da Câmara? Geralmente os regimentos internos exigem esse tipo de vestimenta, e aí a primeira vez vocês, depois de tomar posse, foram lá trabalhar. E chegou lá, o que eu vou fazer aqui? Né? 1º de fevereiro, né? Muito bem, eu ganhei, o que eu vou fazer aqui? E quando vocês tiveram a primeira sessão legislativa, Cezinha, que também tem muitos mandatos, e assim até hoje você vai perceber, dos 10 projetos de lei que vocês foram votar na Câmara
os 10 projetos eram projetos de iniciativa da prefeitura. Não foi isso? Foi isso, vereadora? Tá? E não só no dia 1º de fevereiro, hoje, 26 de março, se vocês tiveram sessão essa semana ou tiveram sessão na semana passada, dos 10 projetos de lei que vocês votaram na Câmara, pelo menos 9 eram de iniciativa do prefeito. E aí a nossa fala hoje, né, doutor Hércules Silveira, é justamente vocês compreenderem o porquê disso, tá? Não tem nada de anormal, não tem nada de antirrepublicano, não tem nada de antiético neste relacionamento. O que nós vamos entender hoje é o porquê dessa sistemática, e a partir dessa compreensão do porquê, né, o prefeito Arnaldinho falou aqui na visão do prefeito e como que ele precisa da Câmara para ter governabilidade. E o que nós vamos fazer e tentar incitar vocês é para que vocês enxerguem este contexto e entenda que individualmente o vereador é ultra importante no processo legislativo. E nessa condição de importante, ele tem diversos mecanismos, tá, vereadora, para participar de maneira mais impositiva e mais ativa da própria gestão da cidade. Inúmeros mecanismos. Por isso que a nossa palestra é sobre as estruturas do ordenamento jurídico para a relação entre o executivo e o legislativo. Está aí, tá, o meu currículo. Como o Juscelino disse, eu tive a oportunidade de estar no projeto das CAMVs desde o início, e aí eu peguei carona naquele meme, né, que primeiro a gente começa, nós começamos juntos em 2017, e passado aí já aproximadamente 7 ou 8 anos, nós estamos no nosso, está errado ali, não é quarto não, é 7º, com greves, tá, Patrícia? E esse desenvolvimento, lógico, né, a gente vai andando um pouco para frente, acredito ainda que eu tenho que andar muito mais, mas principalmente hoje a gente tem uma instituição muito forte, tá? Né, o Dr. Hélio foi elegido como nosso patrono benemérito, uma instituição muito forte que saiu de 0 câmaras municipais filiadas, né? Aquele congresso ali era o início da ideia, a gente elaborou o estatuto, etc e tal, não tinha absolutamente nada, mas aqui os meus colegas mineiros que vieram jovens apresentar o trabalho, tudo começa de alguma maneira, e hoje as CAMVs, né, vocês verem a ideia do exemplo para vocês, saiu do 0 para agora 41, 42 câmaras municipais filiadas. E aonde que começa a nossa história, para vocês terem um entendimento, meus amigos aí de governador Lindenberg, um entendimento sobre a situação atual do vereador. Na história nós começamos isso tudo quando lá na Revolução Francesa o rei Luís XVI foi degolado pelo povo, porque o povo não mais aguentava uma história de um poder autoritário. Quem que tem o prefeito aí na cidade que se comporta ainda como um rei autoritário? Com certeza muita gente, né? Muitos municípios. Outro dia saiu até uma notícia de um prefeito que organizou uma luta com um vereador, né? Não é daqui do estado do Espírito Santo, acho que é um município do Nordeste,
né, a luta custeada pela Secretaria de Assistência Social, né, ele teve lá depois um problema, que, né, ele não ganhava na conversa e quis ganhar na porrada, né, com o vereador, porque existe na natureza humana tendência a gente querer se impor. Isso é comum, né? Na nossa natureza humana, a gente querer prevalecer à vontade e não ter muita nem paciência para o diálogo, para ter paciência para explicar para o vereador o interesse público daquele determinado projeto de lei, quer que aprova logo e cala a boca, né? A gente é vítima disso, isso acontece muito, né? Todo mundo aqui já deve ter nesses 2 meses tido esse tipo de experiência, né, Cezinha? Ou, né, que já esteve em mandato, teve experiência de maneira similar. E a resposta, meus amigos, contra o autoritarismo arbitrário, a resposta que o mundo, desde o século XVIII, germinou, e essa resposta ainda é utilizada, foi a criação de uma Constituição. Tá? A Constituição é a primeira barreira contra o poder absoluto do Estado. Então, desde este momento da Revolução Francesa e com o fim do absolutismo, saiu de cena aquele poder do Dr. Lauro, ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral, grande advogado aí presente para nos prestigiar, junto com o Dr. Rafael que vai palestrar, e a partir deste momento, para então nós não termos mais a possibilidade de um poder absoluto, passamos a engendrar uma fórmula também francesa que está presente até os dias de hoje, que é a tripartição de poderes. É estabelecer um poder executivo para executar as leis e fazer as entregas de política pública, e um outro poder legislativo responsável pela elaboração dessas leis, e uma gama outra enorme de atribuições. Dentre as características, vereadora Patrícia, doutor Rafael, dessa tripartição de poder, que pelo menos numa raiz comum continua a ser há pelo menos 2 séculos, é que a independência entre os poderes estabelece 3 características fundamentais: a independência entre um e outro, a harmonia de relacionamento entre um e outro, e a partir destes 2 elementos, uma possibilidade de controles recíprocos, tá? Meus amigos, no nosso sistema político, a crise institucional entre o poder executivo e o poder legislativo só tem um único remédio. Sabe qual que é o único remédio que tem? Quando há uma ruptura completa entre o executivo e o legislativo, o único remédio, doutor Lauro, é o impeachment. Tá? O único remédio constitucional para a ruptura de relacionamento entre o executivo e o legislativo é o impeachment. E acreditem, o impeachment não é só do Collor, da Dilma. O impeachment municipal acontece. Particularmente, eu já atuei em inúmeros impeachments municipais. Até o ano passado, nós tivemos um impeachment municipal que quase chegou à cassação do mandato do prefeito de São José do Calçado, né, Wagner? Wagner, não sei se está ainda aí, né? Mas lá chegou a quase, por um voto de diferença, não ter a cassação, né, do prefeito. Alguém já teve a experiência de impeachment municipal no seu município? Doutor Hércules, algumas, né? Quase.
né? Isso que ano, doutor Hércules? Que ano que foi? Década de 80, 90? 93. Então, Vila Velha 93 e São José do Calçado o ano passado teve isso, ou o ano retrasado. Então, esse sistema de freios e contrapesos, o estabelecimento dessa tripartição de poderes que veio como uma solução do mundo, incorporada também no nosso ordenamento jurídico pátrio, sempre esteve presente nas constituições, porque, como eu disse, as constituições são exatamente aqueles instrumentos de contenção do poder do Estado. Desde a primeira Constituição de 1824, na proclamação da independência do Brasil em relação a Portugal, e esteve presente em todas as constituições até a nossa última Constituição, que ainda vige há muito tempo, há 40 anos, que é a Constituição de 88, só não teve poderes independentes autônomos nos períodos ditatoriais. O primeiro, a ditadura presidencialista da era Vargas, e depois a ditadura militar de 64. Então, se nós temos dois poderes autônomos, independentes, que momento é que, professora, que momento é que vai ter um ponto de contato entre esses dois poderes autônomos independentes? É exatamente quando do processo legislativo, que é aquilo que eu falei. Quando vocês chegam lá na sessão da Câmara Municipal, pega a lista de projetos que vão ser votados e percebe que a maioria esmagadora, né, Arimateia, tão experiente, doutor Arimateia, procurador da Assembleia Legislativa, procurador já no município de Vitória, você percebe que há aquela quantidade enorme, porque as estruturas que existem no ordenamento jurídico criam uma necessidade de uma relação umbilical. A Câmara Municipal, ela é uma extensão da gestão da cidade. Melhor dizendo, ela não é uma extensão, ela faz parte de um ecossistema de gestão da cidade. Sem a Câmara Municipal não tem gestão pública, porque todo e qualquer elemento da gestão pública, ele perpassa o processo legislativo. E esse relacionamento, ele começa nas eleições, tá? Quem aqui participou, o seu partido político, de uma determinada coligação do candidato a prefeito? Todo mundo, tá? Patrícia com o PSB coligou, né? Aliás, não só coligou, como lançou candidato a vice-prefeito, o Kael, do PSB, no município de Vila Velha. Doutor R já foi candidato a prefeito, consórcio, né? Então, já nas eleições, há uma semente desse relacionamento interdependente, tá? Como a senhora lá, né? Que participou da coligação, junto com republicanos, da campanha eleitoral do Renzo Vasconcelos, tá? Ali é só uma semente, tá? Desse relacionamento. Tudo bem, a turma, acho que de Pedro Canário estava aí, mas foi embora, né? Ainda está aí. Por exemplo, a turma de Pedro Canário, eu acho que 100% dos candidatos que caminharam com a chapa Cleilson e Denis, né? A oposição simplesmente não fez ninguém, tá, doutor Lauro? Lá é domínio mesmo, né, da situação atual. Mas essa situação atual, tá, ela vai garantir,
que sou do Republicanos, e o Republicanos foi a base da campanha do Renzo. Eu, por conta exclusivamente dessa circunstância, eu estou amarrado no meu mandato durante 4 anos em relação a tudo que o prefeito for querer, tá? Né? É uma pergunta fundamental, essa, tá? Eu vou estar amarrado? Para nós respondermos isso, a gente tem que ver que no Brasil hoje a gente tem 29 partidos políticos, tá? 29 já diminuiu, chegou a ser 34, 35, vem diminuindo por conta das reformas eleitorais. Mas a gente tem 29 partidos políticos. Tudo bem, nós temos 29 partidos políticos. Na Câmara ou no Congresso, os 29 partidos políticos vão estar representados? Vão estar representados, doutor Alexandre? Né? De maneira nenhuma. A gente tem ali, né, um dado do TSE, que aproximadamente 12 partidos políticos dos 29 têm representatividade na Câmara dos Deputados. E isso que acontece a nível federal, doutor Hércules, acontece também nas câmaras municipais. Por exemplo, na Câmara Municipal de Vila Velha, em que o senhor é vice-presidente da Câmara, não tem nem 5 ou 6 partidos representados. Tá? Tudo bem, então. Nós temos, apesar de uma grande quantidade de partidos políticos, uma pouca representatividade desses partidos políticos na Câmara Municipal. Mas, mesmo assim, a gente tem uma multiplicidade de partidos políticos. E, havendo uma multiplicidade de partidos políticos, estatisticamente, doutor Rafael, estatisticamente é impossível, até porque as fórmulas matemáticas do sistema proporcional, do coeficiente eleitoral, das sobras, etc. e tal, elas vão inviabilizar a existência de um partido de governo. Por exemplo, que o Republicanos fizesse as 11 vagas de vereadores da Câmara de Colatina. São 11 lá, não é? Ou 13? São 15. Seria estatisticamente impossível, porque o sistema, né, proporcional, ele é criado, a fórmula matemática dele, exatamente para dificultar o acesso àqueles partidos que já conquistaram uma vaga. Então, ele quer dar uma multiplicidade de representatividade. Então, a gente não é possível ter um partido de governo, tá? Então, um partido que seja do mesmo do prefeito, seja de todos os vereadores da Câmara, ou da maioria deles. Então, no mínimo, a gente tem uma representatividade de alguns partidos políticos e com alguns vereadores na Câmara Municipal, tá? Então, eu quero fixar essa premissa. A gente tem a representatividade de alguns partidos políticos, tá? E cada vereador, né, é filiado, ou, né, o partido político tem 1, 2, raramente tem 3 vereadores, tá? Geralmente é 2, explodindo 3. Cada um pode pensar na sua realidade e assentar isso, tá? Tudo bem, premissa definida, que existe uma multiplicidade de partidos políticos e também de vereadores integrantes a estes partidos políticos, porque não é possível existir um partido de governo que já de antemão possa viabilizar a governabilidade. Nós damos um exemplo. Vocês chegaram lá no dia 1º de fevereiro, sentou na cadeira de vereador, tá? Empoderados e pensando o que eu vou fazer. Essa mesma realidade também aconteceu com o prefeito municipal, que a gente teve lá, além de reeleições, nós tivemos novas conquistas do poder, César. E o prefeito chegou cheio de vontade.
Na campanha eleitoral, ele prometeu construir metrô na cidade, prometeu acabar com a violência, prometeu dar emprego para todo mundo, etc, 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 etc. E aí o prefeito, tá? Dia 1º de janeiro tomou posse, ele já quer começar quente a fazer a produção dele, e aí ele percebe que ele também tem amarras, que ele não pode sair fazendo tudo aquilo que ele quer, porque diferentemente, doutor Hércules, do ambiente privado, e por isso que existe uma frustração dos gestores públicos, e por isso que o gestor público precisa tanto da governabilidade, da qual aqui o Arnaldinho falou, diferentemente das relações privadas, as relações públicas, vereadora, do Estado, elas são regidas pelo aquilo que se chama de princípio da legalidade administrativa, ou seja, eu só posso fazer aquilo que esteja previamente previsto em lei, tá? Tem que ter lei para autorizar qualquer iniciativa de governabilidade minha. E essa exigência de lei, ela vai desde o nascedouro da gestão pública, pela formulação de leis orçamentárias. Por exemplo, vereador, é a Câmara Municipal que vai votar o orçamento público, quanto que a previsão de arrecadação, quanto que está autorizado a gastar, se vai abrir crédito suplementar para despesas extraordinárias, se vai devotar reforma de escola, viaduto, etc e tal. Isso tudo é passado pelo processo legislativo do início até todas as outras políticas públicas. É muito comum, gente. Vocês estão aí já com 2 meses de mandato. Deve ter chegado já lá. Reforma administrativa, política pública de assistência social, política pública de zoonoses, que é principalmente a sua área de atuação, né? São tudo que a prefeitura for executar, ela precisa do processo legislativo, né? Ele tem lá um plano de governo, protocolado no registro de candidatura como uma intenção, alguns levam a sério isso, mas para executar ele precisa do processo legislativo. E mais ainda, no processo legislativo, para cada espécie de lei, se for alteração da lei orgânica, se for lei complementar, questões tributárias, gente, vai vir aí a reforma tributária. Daqui a pouco, né, leis complementares vão ser despejadas nas câmaras municipais para votação, lei ordinária, decretos, etc e tal. Todas as espécies legislativas têm cada uma um respectivo quórum de aprovação, tá? Né? A emenda à Constituição 3/5, o doutor Rafael me corrige se estiver errado, lei complementar maioria absoluta, depois maioria simples, ou seja, para eu prefeito fazer aquilo que eu quero, ou seja, a minha governabilidade, eu preciso do processo legislativo e eu preciso contar com um voto determinado de vereadores para aprovar os meus projetos de lei. Por exemplo, chega lá aquela lista dos 10 projetos de lei que tem hoje para votar, tudo de iniciativa da prefeitura, e se tiver 6 votos contra de 10 e 4 a favor, é tudo rejeitado. Tem zero governabilidade. O prefeito não consegue nem se mover se não tiver. O doutor Rafael, que já esteve em Aracruz, na Assembleia Legislativa, sabe bem disso. Então é aqui que reside a importância individual de cada um, tá, Cezinha? Tá? O Piquet falou muito da gestão da Câmara Municipal,
e como geralmente o presidente da Câmara Municipal se relaciona. Ele tem que se relacionar e servir de algum modo ao quadro de vereadores da sua respectiva Câmara Municipal. Mas o que eu quero transparecer de ideia aqui para vocês é que individualmente você é importante nesse contexto, porque precisa do seu voto para a aprovação de projetos de lei através de quórum específicos de cada um. E a partir desse momento, doutor Hércules, que todo mundo entende que pode ser um dia o que o doutor Hércules é, muitos mandatos, notoriedade, inteligência, capacidade, etc. e tal, passa a perceber que esse fenômeno que rege essa relação institucional entre o executivo e o legislativo, esse fenômeno ele já foi objeto de categorização, né? Ele foi objeto de uma rotulação, objeto de identificação, estudo, etc. e tal. Nós temos um cientista político brasileiro importante, que é o Sérgio Abranches. Ele criou essa expressão presidencialismo de coalizão na década de 90, aqui, mais recentemente, 2015, 2016, ele lançou um livro específico sobre o presidencialismo de coalizão, que fala exatamente desta relação interdependente, e que nessa relação interdependente o prefeito controla a agenda legislativa e a entrega de serviços públicos. Então, o que eu quero dizer que não é anormal os senhores chegarem na sessão da Câmara e terem uma quantidade grande de projetos de lei de iniciativa do prefeito, não tem nada de anormal, é a sistemática do ordenamento que estabelece esse funcionamento, em detrimento para este relacionamento institucional. Também não tem nada de antirrepublicano nisso, tá? A nossa praxe política institucional não tem nada de antirrepublicano. Ela é a forma pela qual as estruturas do ordenamento empurram para ser essa forma do atual status quo. E, em contrapartida, a Câmara Municipal pressiona o Poder Executivo, que é quem tem a chave do cofre, primeiro, para a liberação de espaços, tá? A gestão, ela é uma gestão compartilhada, com ocupação de secretarias, cargos comissionados de relevância, etc. e tal, que notadamente vem também por indicação, por presença do vereador na gestão pública. Não tem nada de antirrepublicano nisso. O ordenamento estabelece essa forma de ser. E, para além disso, a Câmara Municipal, o vereador passa a ser o agente do clientelismo. Mas o clientelismo aqui, doutor Lauro, que o conceito direto de clientelismo é obtenção de um benefício por conta de uma relação de terceiro, ele não é um conceito aqui colocado de maneira pejorativa, um conceito aqui que quer desqualificar o exercício do mandato. Muito pelo contrário, é uma adjetivização neutra, mas que estabelece aquilo que é natural do serviço do vereador. Gente, todo mundo aqui é vereador, todo mundo aqui a população procura. Olha, vereador, estou precisando marcar consulta, né? Para o meu problema de saúde, não consigo na rede pública, você pode me ajudar? Mesma coisa, assistência social, vereador, estou morrendo, né? Eu não tenho o que comer amanhã, você pode me levar na Secretaria de Assistência Social, porque eu não tenho condições intelectuais de saber o que eu devo fazer, eu queria a sua tutela. Isso é natural, né? Eu acho que tem
não vou pedir para levantar a mão, mas uma quantidade, né, significativa de demandas tem nesse sentido, né, Cezinha? Cezinha que está há tantos e tantos, são 4 mandatos, né? 4 mandatos, né? Isso é da praxe, não tem nada de antirrepublicano no exercício desse clientelismo, não tem absolutamente nada. E quando, gente, o caldo entorna, tá? Quando o caldo entorna de vez, dessa relação harmônica e independente entre os poderes, não é o prefeito que caça os vereadores, não, tá? São os vereadores que caçam o mandato do prefeito através do processo de impeachment, que, repito, existe, tem regulamentação legal, é deflagrado diante de algumas hipóteses e que não é incomum acontecer. A partir de todo esse prisma, vereadora Patrícia, a ideia nossa é transmitir que vocês já são individualmente vitoriosos, tal como ali a nossa ginasta, né, brasileira, que eu coloquei, a Rebeca, né? Salvo engano, a Rebeca, porque vocês são peça fundamental para a governabilidade. E para... Já vou caminhar para o final para não mais cansá-los, tá? Tudo bem, presidente Renan? Tá acabando já, tá? Então, se eu sou peça fundamental na governabilidade, e se eu sou importante por si mesmo, individualmente posto, quais são as ferramentas, doutor Lauro, que eu tenho nas minhas mãos para lutar pelas minhas prerrogativas de parlamentar? Existe um monte de ferramenta, tá? Um monte de ferramenta disponíveis ao vereador para que ele tenha maior participação na gestão da cidade. A primeira ferramenta disponível é a audiência pública, tá? A audiência pública, ela é pouquíssima utilizada por parte dos vereadores. Por meio da audiência pública, que o vereador individualmente pode requerer a realização, seja na Câmara Municipal, seja pela cessão de outro espaço público, de uma quadra municipal, por exemplo, para acontecer, ele chama a comunidade, chama especialistas de determinados assuntos e ouve e entende os problemas reais da sua comunidade. Por exemplo, a vereadora, desculpa só pode falar o nome? Lunanda, né? É militante da causa animal. E aí, Lunanda quer saber, no município de Colatina, qual é a quantidade da população animal de rua, quer saber se eventualmente esta população animal de rua, traz algum tipo de zoonose, doença, né, transmitida por animal, para os humanos, né, ouvindo a secretária de saúde, quer ouvir os lares de animais abandonados, para ver a sistemática e de que forma a Secretaria, Meio Ambiente, Assistência Social, que seja, possa ou já existir mecanismo de solução desse problema, ou criar mecanismo na audiência pública para discutir. A audiência pública serve para conhecimento por parte do vereador. E ao lado da audiência pública, vereadora Patrícia faz muitas audiências públicas, né? Faz muitas, né? Qual audiência pública que você fez e qual foi o motivo? Uma das audiências públicas que nós fizemos foi em relação às demandas da saúde lá na nossa região. Questão de agendamento e outras reclamações, e nós fizemos uma audiência. Tá vendo, gente? É uma forma de você, vereador, saber de verdade e no concreto os problemas da sua cidade. Mas não é só essa possibilidade informativa, não é só através da audiência pública. Existe também a requisição de informações
ao poder público, né? Protocola lá, ofício, vereadora, manda direto, né? A senhora pode mandar direto um ofício para a Secretaria de Meio Ambiente com essas perguntas, a qual a gente acabou de desenhar. A senhora tem poderes de prerrogativas parlamentares para fazer esse tipo de levantamento informativo e é obrigatório, né? A resposta, aliás, uma das hipóteses de impeachment é os requerimentos de informações não serem respondidos, né? O prefeito não respeitar a Câmara Municipal. Ao lado disso, todo mundo aqui ocupa algum cargo em comissão temática da Câmara, né? As principais comissões são a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças, né? Elas que realmente fazem o grosso de trabalho, mas também tem outras comissões, Comissão da Saúde, Comissão da Assistência Social, né? A senhora faz parte da Comissão de Educação, não é? Né? E na condição de presidente da Comissão de Educação, inclusive a senhora emite parecer sobre a aprovação ou não do projeto de lei. É uma forma de, pelo exercício de seu cargo e sua oposição numa comissão temática da Câmara, o vereador fazer a ingerência sobre o município. No processo legislativo, apresentar emenda, participar das discussões e fazer a votação no processo legislativo. Outro elemento possível é a emenda impositiva, tá? O Dr. Rafael acho que vai falar individualmente sobre esse assunto, tá? A emenda impositiva acho que é de 2016, uma emenda constitucional. Os municípios têm que ter previsão nas suas leis orgânicas. Se não tiver, vocês podem, vocês mesmos, darem início a essa alteração na lei orgânica para estabelecer a emenda impositiva. A emenda impositiva, né, o delegado Piquet falou que o 1/10, que é o dinheiro repassado da Prefeitura para a Câmara, para pagar as despesas da Câmara, é de 5% da receita corrente líquida. A emenda impositiva, doutor Rafael me corrija se eu estiver errado, para cada vereador é possível estabelecer um teto limite na lei orgânica de 1,2% da despesa corrente líquida. Se tem 15 vereadores, 15% do orçamento da Prefeitura pode ser através de ingerência do vereador. E essa ingerência, notadamente, ela pode ser feita diante de destinação de convênios com entidades que cuidem da causa animal, pode ser destinação de valor para reforma de escola, etc, 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 tá? Existe uma possibilidade de participação direta do vereador em relação ao orçamento público. Além disso, a iniciativa do projeto de lei, os projetos indicativos aqui, o delegado Piquet mostrou, tudo bem, a Câmara não pode ter essa iniciativa legislativa, por exemplo, de uma determinada política pública que vai gerar despesa para o município, tá? Eu não posso deflagrar eu mesmo como vereador isso, mas eu posso, né, fazer uma indicação para que a Prefeitura deflagre este tipo de projeto de lei. E em outras situações, indicativo de pavimentação de rua, indicativo de aumento de vaga em creche escolar, etc, etc, etc. Tem várias possibilidades. Aqui o presidente, ex-presidente Piquet, né, fez uma lista. Olha, nós votamos em 4 anos 1.000 e poucos projetos de lei, parabéns, contudo, votaram 5.000 e poucos projetos indicativos, tá? É para entupir mesmo a Prefeitura de pedido e depois pegar esses pedidos debaixo do braço, tá? Né? Bater lá na porta do Renzo, sou eu, né? Vim aqui pedir, né, o Arnaldinho, né, que já trabalhou para o doutor Hélio, ele te chamar de pidão agora, né? Faz logo, Arnaldinho, né? Eu estou pedindo, né, os projetos indicativos, tá? E além disso,
aqueles outros instrumentos mais... Os primeiros instrumentos que eu arrolei são instrumentos de natureza participativa. E esses outros instrumentos são de natureza de represália contra a gestão, tá? Né? Nem tudo são mil flores, não, na relação entre... Né? Lógico, o sonho do prefeito Arnaldinho é que tudo seja mil flores, mas a realidade em todos os outros municípios talvez não seja exatamente essa, e não necessariamente tem que ser mil flores, por conta dos controles recíprocos. E a gente tem esses outros instrumentos, que é a convocação de agente público da prefeitura. Por exemplo, uma ponte caiu, né? Determinado local, uma ponte. A senhora vereadora? Vereadora? Da onde? De Aracruz. Caiu lá. Teve algum desastre, alguma coisa em Aracruz recentemente? Qual que foi? O que aconteceu? Foi várias mortes, né? Numa escola dentro do município. Acho que foi até a nível de reportagem nacional, né? Nós tivemos, infelizmente, um aluno, né, que invadiu uma escola onde teve várias mortes disso. Aí, por exemplo, de que modo é que a Secretaria de Educação e também a Secretaria de Segurança Pública tem tratado a violência nas escolas? Né? Eu quero saber isso imediatamente. Vou convocar o secretário de Assistência de Educação, o senhor deve ter ido muitas vezes lá, geralmente cordial, geralmente apedrejado, pode convocar, e é convocação para comparecimento obrigatório, né? É descumprimento, é causa de impeachment municipal não comparecer uma vez convocado pela Câmara Municipal. Então, tem a convocação, tem a prestação de contas anual, tá? Hoje o Tribunal de Contas está ultra acelerado, tá, doutor Hércules? Acabou aquele negócio de demorar 10 anos para analisar contas, tá? Geralmente hoje, pelo menos a janela que a gente teve de assessorados entre 2021 até 2024, tá? 4 anos de mandato, pelo menos 2 ou 3 contas já estão lá na Câmara para ser julgadas. Então o prefeito, durante o mandato dele, provavelmente ele terá o próprio julgamento das contas do primeiro ano, do segundo ano e talvez até do terceiro ano. Vocês tiveram essa experiência, está muito acelerado a análise de contas. Então você vai julgar as contas, tá, Patrícia? Tá? Né? Às vezes vem parecer pela aprovação do Tribunal de Contas ou vem parecer pela desaprovação. E se for parecer pela desaprovação, o prefeito não vai precisar só da maioria dos vereadores, não. Ele vai precisar de 2/3. Quase todos os vereadores, né, rejeitou conta, tá vendo? Né? É um sistema do Coutinho, do Jones, né, um pouco mais antigos, né? Agora os processos estão mais acelerados, né? A comissão parlamentar de inquérito. Então a Câmara Municipal tem poderes investigatórios também, ouvir testemunha, quebra de sigilo, né? Realizado diretamente pela Câmara Municipal. O doutor Lauro me corrija se estiver errado nessa fala, mas poderes investigatórios que, uma vez feita uma apuração, vai ser encaminhado aos órgãos competentes para andamento e consequências. E, por fim, o processo de impeachment. Meus amigos, foi isso que a gente quis trazer para vocês nessa apresentação. Primeiro, para vocês entenderem como que funciona esse relacionamento interdependente institucional entre o Executivo e o Legislativo, que esse relacionamento ele é batizado de presidencialismo de coalizão e que os efeitos disso não são efeitos ilegais, antirrepublicanos, antiéticos, nada, tá? É a forma de ser, de realizar política dentro do nosso sistema existente no Brasil, e a partir disso vocês fazerem um empoderamento individual e executar as ferramentas desse empoderamento. Muito obrigado.